Por que a apologia ao nazismo é crime e a apologia ao comunismo não é? Essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes aqui no canal, as pessoas pedindo minha opinião sobre isso, o que eu penso e como isso funciona. O fato é que nem todos os países possuem leis contra o nazismo. No fundo, são bem poucos os que têm proibição contra o nazismo. Um deles é a Alemanha, onde há uma grande repressão para símbolos envolvendo o nazismo ou para a ideologia nazista. Em Israel, por exemplo, que foi o povo que mais sofreu com o nazismo, não há proibições do gênero, então, em tese, lá as pessoas podem se manifestar a favor do nazismo. Ou nos Estados Unidos, onde houve alguns casos no ano passado de violência da extrema-direita, de grupos de extrema-direita, de supremacistas brancos, de neonazistas, da Ku Klux Klan, lá também não é proibido. Lá a primeira emenda que resguarda o direito de expressão, resguarda o direito de imprensa, permite com que as pessoas veiculem qualquer tipo de ideologia, não apenas a nazista, como qualquer outro tipo de ideologia. Essa proibição está em alguns países, no Brasil é proibido, realmente você não pode fazer apologia ao nazismo. O artigo crime de divulgação do nazismo diz que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Mas parece que não é tão comum processar alguém por causa de apologia ao nazismo no Brasil também, de prender alguém por causa disso. Sei que existem alguns grupos neonazistas no Brasil. Em Curitiba, de onde eu sou, houve alguns casos nos anos 90 de violência neonazista em Curitiba, de atacarem negros, atacarem gays. Então, eu sei que existem grupos neonazistas no Brasil, eu sei que existem apologistas do nazismo, então aí no Brasil é crime, mas aparentemente não é muito reforçada essa lei. Já o comunismo, ele também não é proibido em muitos países, ele é proibido em alguns países do antigo bloco soviético, como na Polônia, por exemplo. Então, esses países que foram satélites, estados satélites da União Soviética, alguns deles passaram leis contra símbolos comunistas, contra símbolos soviéticos, contra os símbolos da União Soviética. Então, nesses países é proibido fazer apologia ao comunismo stalinista ou soviético. Mas, como eu disse, realmente não é generalizado, não são todos os lugares que proíbem o nazismo e nem todos os lugares que proíbem o comunismo. São alguns casos específicos onde os legisladores pensaram que deveriam proibir isso por alguma razão. O que a gente tem que pensar nisso tudo é que há uma grande diferença na ideologia desses dois movimentos populares. O comunismo não se restringe apenas ao marxismo, não se restringe apenas ao modelo soviético. Existem várias doutrinas comunistas, existem vários pensamentos de cunho socialista ou comunista. Alguns pesquisadores dizem que na pré-história, o homem pré-histórico, ele era uma sociedade comunista, então as pessoas elas conviviam em sociedade, cada um exercia seu papel sem uma liderança muito clara ou uma liderança mais tênue. Mesmo povos primitivos, ainda hoje, alguns povos indígenas ainda possuem uma estrutura social que poderia se dizer que é comunista, onde todos têm sua função, onde todos trabalham, e a liderança é apenas simbólica ou até espiritual, não é uma liderança política, não é uma liderança repressiva. Então essa noção de que o comunismo é marxismo é equivocada. Existem várias vertentes comunistas. Uma das vertentes anarquistas também é comunista, então há diferentes tendências, há diferentes ramificações, então você não pode botar tudo no mesmo balde e julgar que o comunismo é o modelo que foi adotado pela União Soviética ou pela China maoísta. Então são coisas diferentes. E mesmo alguns ideólogos de esquerda ou mesmo marxistas, eles foram muito críticos da União Soviética. O próprio Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, quando ele passou a ser perseguido pelo Stalin, ele se tornou um dos grandes opositores do modelo soviético, ou seja, não é uma ideologia unificada que você pode dizer que isso aqui é comunismo, sendo que existem diferentes interpretações, diferentes modelos, diferentes propostas. Então, o comunismo, como ideologia, o que ele prega, na verdade, o que é o seu fundamento essencial, é uma luta pela igualdade das pessoas. Então, não é uma ideologia que a princípio é racista ou discriminatória como o nazismo. O nazismo parte do princípio de que existe uma raça superior, uma raça que deve governar, e as outras raças devem servir a essa raça superior ou serem eliminadas, o que foi o que o Estado alemão, o Terceiro Reich, fez. Ele tentou aniquilar todos aqueles que eram opositores do sistema ou que eram raças inferiores. Ou escravizou ou aniquilou. Então é uma ideologia, um sistema político que se funde nessa desigualdade, nessa hierarquia e nessa violência. É uma ideologia que parte do ódio pelo outro. Você pode até comentar que no caso do marxismo há um ódio pelas elites, há um ódio pela burguesia. Isso é verdade, só que nesse sentido você teria que condenar, você teria que criminalizar todo tipo de movimento revolucionário. O próprio cristianismo é um movimento revolucionário teológico, religioso,
que parte de uma luta contra um establishment religioso no século I na Palestina. Então Jesus vem para falar contra os fariseus, contra os saduceus, que monopolizavam o acesso a Deus, que monopolizavam o acesso à religião. Então ele vem propor um modelo revolucionário religioso no qual cada um de nós pode ter acesso direto a Deus. Então, nesse sentido, há uma luta ideológica e religiosa entre os cristãos e a elite sacerdotal judaica, hebraica. Isso vale para qualquer outro movimento revolucionário. Quando há uma revolução, como a Revolução Francesa, há uma luta contra a aristocracia. Então, se você pegar o modelo nazista, né, a ideologia nazista, é a preservação de uma elite, é uma raça superior que governa as outras e elimina as outras, e no caso do comunismo ou de outras ideologias revolucionárias, há uma luta contra uma elite opressora, ou supostamente opressora, então é para o bem maior, para o bem coletivo, não é para preservar os direitos de uma única classe ou uma única elite, é para poder que todos, ou a maioria, tem acessos a serviço, a conhecimento, acesso a Deus, por exemplo, no caso do cristianismo. O que acontece historicamente, isso em vários casos, não apenas no comunismo, né, que parte de uma ideologia igualitária, e na prática, quando se torna um Estado como o soviético ou como o chinês, onde há uma repressão, onde há perseguição, onde há muitos milhões de mortos. O que você percebe em outros movimentos também, como o próprio cristianismo, é que uma vez que esse grupo que era perseguido, ou que era minoria, ou que era revolucionário, uma vez que assume o poder, ele passa a se tornar ditatorial, ou autoritário, ou inquisitorial. Há um capítulo no livro História do Cristianismo, do Paul Johnson, que chama justamente isso. Se trata de mártires a inquisidores. Como o cristianismo, quando se torna a religião oficial romana, do Império Romano, como ela passa de mártires, como passa de uma religião perseguida, que tem que ficar nas sombras, nas catacumbas, para uma religião inquisitorial, uma religião que persegue as demais religiões, os hereges, os dissidentes ou quem se consideram seus inimigos. A própria figura do Papa, ao longo da história do cristianismo, em vários momentos, empreendeu guerras contra os outros estados. Então, você pega uma religião que em seu princípio é igualitária, é de amor ao próximo, é de respeito ao próximo, e essa religião, ao longo da sua história, à medida que assume o poder, passa a se tornar uma religião opressiva e que discrimina os outros, que persegue os outros, que causa guerras, que causa mortes. Então eu percebo isso mais ou menos no comunismo também. O comunismo parte de uma ideologia igualitária e quando se torna governo, quando se torna poderosa, passa a perseguir também os grupos opostos. Mas a diferença básica, eu vou repetir agora, entre o nazismo e o comunismo é a sua ideologia, seu princípio moral mesmo, né? O nazismo persegue certos grupos, enquanto que o comunismo, enquanto teoria, pelo menos, ela busca o bem maior para a maioria das pessoas. Então talvez seja por isso que o nazismo seja proibido em certos países, como no Brasil, e haja uma grande reação negativa contra símbolos nazistas ou neonazistas, ou quem defenda essa hierarquia social racista, fundada numa raça superior e que pode oprimir as demais, em relação a um movimento ideológico, a uma linha de pensamento que parte da igualdade entre todos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Por que vocês acham que o nazismo é criminalizado em certos países e o comunismo não é? Embora seja, na verdade, em alguns países é criminalizado também o comunismo. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, como vocês fazem essa distinção. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!